Minha mãe tem gene por parte do pai, ou seja, é hereditário, e esse gene manifestou-se e foi o que originou a doença dela. Sendo um gene hereditário, eu também corro o risco de que ele se manifeste em mim. Foi em fevereiro de 2017. Lembro-me de estar no meu quarto no final do dia e lembro-me da minha mãe entrar e dizer: Catarina, preciso de falar contigo. Eu fiquei um pouco apreensiva porque ela entrou de repente com um ar um pouco sério e eu perguntei-lhe o que é que se passa. Ela disse que tinha ido fazer um exame e que lhe tinham descoberto um nódulo que poderia ser cancro da mama, como também poderia não ser, porque ainda estava muito no início. Lembro-me que na altura ela sintetizou muito, por palavras dela, aquilo que estava a acontecer, mas na minha cabeça só pensava: ok, a minha mãe pode ter cancro, e a minha primeira reação foi perguntar-lhe diretamente: mas é cancro ou não é? Eu queria que ela fosse o mais honesta possível, que fosse clara comigo, para eu também conseguir interiorizar a ideia. E voltei a perguntar: é cancro ou não é? Ela tentava sempre dar a volta e nunca explicava as coisas como elas eram realmente, até que eu continuei a insistir e ela acabou por dizer que sim, que era cancro. A partir desse dia eu entrei em negação por completo. No início custava-me imenso a ideia de que a minha mãe tinha cancro. Eu acho que nem tive tempo para refletir verdadeiramente sobre aquilo que estava a acontecer. Uma das pessoas mais importantes da tua vida está a passar por uma doença que é um cancro, e tudo muda em ti. Tu tens de te reajustar em função daquela pessoa. Eu lembro-me que ia para a escola a dizer a mim mesma: ok, eu não posso estar assim, não posso pensar neste problema, não posso mostrar a ninguém que estou a passar por isto, não posso chorar ou dar a parte fraca, porque na minha cabeça eu não tinha o direito de o fazer, porque não era eu que estava doente, não era eu que estava a passar por aquilo tudo, era a minha mãe. E se ela própria não o fazia, porque a minha mãe nunca fez isso à minha frente, a minha mãe nunca desabafou comigo, nunca falou sobre como se estava a sentir, nunca chorou, nunca deu parte fraca. Então eu também não tinha o direito de o fazer, nem com ela, nem com os outros, porque não era algo que me afetasse diretamente. O facto da minha mãe tentar sempre desproblematizar aquela situação, a nova realidade dela, fez com que eu crescesse e amadurecesse conforme tinha de o fazer, conforme aquilo que aquela situação me obrigava a fazer. O que pode ter mudado é a minha maneira de ver determinadas coisas. Eu lembro-me que a partir daquele ano, a partir do momento que o cancro da minha mãe passou também a ser parte da minha realidade, eu comecei a desvalorizar coisas que até então eu dava imenso valor, e acho que isso foi a única coisa que mudou em mim por completo. Por causa da minha mãe ter tido sempre uma postura de guerreira. Ela começou a quimioterapia em março, abril e até junho, teve sempre com os tratamentos e foi sempre trabalhar. Só em agosto é que parou. Eu pensava: se a minha mãe teve força para ir trabalhar, mesmo estando com a doença que estava, mesmo estando a fazer os tratamentos de quimioterapia, com tonturas, dores musculares, ela chegava a casa completamente exausta e se ela conseguia arranjar forças para isso tudo, eu também tinha de conseguir arranjar forças para seguir a minha vida normal. Eu nunca falei, mas
Não foi por falta de vontade, foi por receio. Receio de como as pessoas iriam reagir, de como as pessoas iriam agir comigo, como é que eu iria encontrar as palavras certas para expressar aquilo que estava a sentir. Muitas vezes tive vontade de dizer o que se estava a passar, porque é uma coisa que nos muda completamente. A tua maneira de agir com os outros, o teu dia a dia, maneira de agir com parentes próximos até. Quando eu pensava, ok, agora vou conseguir falar, e quando eu ia ter com as pessoas em questão, porque queria mesmo falar sobre o assunto, as palavras não me saíam. Eu não sabia como falar, era quase como se houvesse uma barreira, e sempre que eu me sentia pronta para ultrapassar essa barreira, havia alguma coisa que me puxava para trás, porque nunca conseguia falar, nunca conseguia arranjar as palavras certas. Eu não posso dizer que ninguém quis saber, até porque como eu nunca expressei de forma real aquilo que estava a passar, não havia como as pessoas saberem, mas senti-me o meu próprio refúgio, mesmo depois de ter falado o que se estava a passar. Achei que as pessoas nunca tiveram à altura daquilo que eu precisava que elas fossem. Eu continuei a contar só comigo mesma, sentia-me um bocadinho abandonada.